Muito bem, pessoal, nós vamos aqui para essa aula de contabilidade básica, falando de procedimentos básicos, né, sobre débito e crédito. Bom, a nossa aula ela vai girar em torno aqui desses assuntos: finalidade da contabilidade, balanço patrimonial, contas, débito e crédito, lançamentos a débito e a crédito das contas, contas de ativo, contas de passivo e patrimônio líquido, e uma conclusão sobre o nosso estudo. Então, uma parte mais teórica no início e depois uma parte mais prática na segunda parte da aula. Então, qual é a finalidade da contabilidade? É controlar o patrimônio das haciendas, entidades em geral que utilizam bens patrimoniais e praticam atos de natureza econômica necessários a seus fins. Também tem a finalidade de apurar o rédito ou o resultado das atividades das haciendas. Também prestar informações às pessoas que tenham interesse na avaliação da situação patrimonial e do desempenho dessas entidades. A contabilidade tem duas funções. A primeira, a função administrativa, que é controlar o patrimônio, e a função econômica, apurar o resultado ou o rédito, né, da entidade. Então, primeiramente, o que é patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculado a uma pessoa física ou jurídica ou a uma entidade. Então, a gente pode visualizar o patrimônio da seguinte forma: bens e direitos, do lado esquerdo de uma equação, e obrigações do lado direito. Ok? Bens e direitos e obrigações. Os bens, direitos e obrigações são evidenciados por meio de contas. As contas contábeis são classificadas de acordo com a sua natureza, isto é, em contas patrimoniais ou de resultado. Então, a partir de agora a gente vai falar muito sobre contas, né? E aí a gente precisa saber a natureza dessas contas. Um exemplo aqui de conta: dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa é um bem. Mercadorias, mercadoria também é bem. Automóvel é um bem. Computador é um bem. Contas a receber é direito. Contas a pagar é uma obrigação. Se eu tenho a pagar, eu já estou aqui no campo da obrigação. Empréstimos a pagar é uma obrigação. Lucros acumulados e capital social são contas que fazem parte do patrimônio líquido. Mais à frente a gente fala sobre o patrimônio líquido. Bom, balanço patrimonial é a demonstração financeira que evidencia, resumidamente, o patrimônio da empresa, quantitativa e qualitativamente, previsto no artigo 178 da Lei 6.404 de 76, que é a Lei das Sociedades por Ações, a Lei das SA. Então, essa demonstração financeira que evidencia o patrimônio quantitativa é o valor e qualitativamente é o nome dessa conta. O artigo 178 da Lei 6.404 fala que no balanço as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. Então nós temos aqui o balanço patrimonial. Do lado esquerdo nós temos ativo, do lado direito passivo. E olha, gente, isso aqui é importante, tá? Você gravar isso. O balanço patrimonial, do lado esquerdo é o ativo, do lado direito é o passivo. Do lado esquerdo do ativo nós temos aqui bens e direitos, e do lado do passivo nós temos obrigações e o patrimônio líquido. A partir daqui nós temos uma equação patrimonial. Ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. Então, se o ativo ele é maior que o passivo, nos sobra um patrimônio líquido da entidade que nós estamos analisando ou contabilizando. Aqui numa equação de primeiro grau, nós temos que o ativo é igual a patrimônio líquido mais o passivo. Então, representando aqui de forma mais aberta, o balanço patrimonial do lado esquerdo do ativo temos os bens e direitos, do lado direito do passivo temos obrigações e o patrimônio líquido. E o que são contas? É o nome técnico dado aos componentes patrimoniais, bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, e aos elementos de resultado, que são as despesas e receitas.
A representação gráfica da conta é chamada de razonete ou razonete, né? Ou conta em T. Então, a representação gráfica da conta é isso aqui. Porque nós vamos ter aqui, deste lado esquerdo, né, os lançamentos e do lado direito os lançamentos. Vamos avançando. Débito e crédito. O lado esquerdo de uma conta é chamado o lado do débito. O lado direito é chamado o lado do crédito, ok? Então, nós temos o título da conta, lado do débito, lado do crédito. Um lançamento no lado esquerdo de uma conta é denominado lançamento a débito ou débito. Um lançamento no lado direito de uma conta é chamado lançamento a crédito ou simplesmente crédito. Utilizam-se também os verbos creditar e debitar. Quando se faz um lançamento à esquerda da conta, dizemos que estamos debitando essa conta. Quando se faz um lançamento à direita da conta, dizemos que estamos creditando essa conta. Então, debitando, creditando a conta. Os leigos em contabilidade ou as pessoas, os estudantes que estão iniciando na contabilidade, geralmente são levados a pensar que débito significa algo desfavorável e crédito algo favorável, né? A gente pensa logo numa conta no banco e acha que débito é desfavorável e crédito algo favorável. No entanto, tecnicamente, os termos débito e crédito são simplesmente convenções contábeis, com uma função específica em cada conta. Aqui nós chamamos a atenção que a diferença entre o total de débitos e o total de créditos feitos numa conta em determinado período de tempo é denominado saldo. Então, nós podemos ter numa conta um saldo devedor. Se o total de débitos é maior que créditos, nós vamos ter saldo devedor. Se o total de créditos é maior que o total de débitos, nós vamos ter saldo credor. Se são iguais os débitos e os créditos, logicamente, matematicamente, esse saldo será zerado. Lançamentos a débito e a crédito das contas. As contas, possuem dois lados, né, como nós já falamos, o lado esquerdo e o lado direito. Do lado esquerdo nós temos o lado do débito, do direito o lado do crédito. Dessa forma, os aumentos podem ser registrados em um lado e as diminuições no outro. Continuando aqui nos lançamentos a débito e a crédito das contas. A natureza da conta, olha que isso é importante falar da natureza da conta, hein? É que irá determinar o lado a ser utilizado para os aumentos e o lado para as diminuições. Exemplo de contas. Contas do ativo: dinheiro em caixa, mercadorias, automóvel, equipamentos, computador, contas a receber. Estas são contas do ativo, que representam bens e direitos. Tem natureza de saldo devedor, porque está lá do lado do ativo. As contas do passivo estão do lado direito, né, da representação da equação patrimonial. Então, nós temos contas a pagar, salários a pagar, empréstimos a pagar, tem natureza de saldo credor. As contas do patrimônio líquido são lucros acumulados, capital social, as contas que nós havíamos falado anteriormente, tem natureza de saldo credor. O patrimônio líquido também está do lado direito da equação patrimonial. Então, aqui nós conseguimos ver aqui, contas de ativo. Os elementos que compõem o ativo, que são bens e direitos, figuram do lado esquerdo do balanço, ok? Então, você está verificando isso. Em coerência, as contas do ativo, bens e direitos, sempre devem apresentar saldos devedores, isto é, no lado esquerdo. Para que uma conta de ativo, bens ou direitos, tenha saldo devedor, é necessário que os aumentos e as diminuições nela ocorridos sejam assim registrados. Lado do débito, lado do crédito. Então, para eu aumentar qualquer conta do ativo, eu tenho que debitar essa conta, eu tenho que registrar isso no lado do débito. E para eu diminuir, eu tenho que creditar. Tudo bem? Essa conta aqui do ativo não está do lado esquerdo do patrimônio, então para eu aumentar esse valor, eu tenho que debitar. Para eu diminuir essa conta, eu tenho que creditar. A gente consegue enxergar melhor aqui nesse balanço patrimonial. Aqui nós temos do lado esquerdo ativo, do lado direito passivo. Aqui nós temos uma conta de bens e
direitos, né? No caso aqui é um bem, mercadorias. No lado do passivo nós temos aqui obrigações e uma conta aqui do patrimônio líquido. Bom, voltando aqui para o ativo, nós temos a conta mercadoria. Se está do lado esquerdo, né, desse lado aqui, ó, esquerdo do balanço patrimonial, para eu aumentar a conta mercadorias, eu tenho que debitá-la. Para eu diminuir esta conta, eu tenho que creditá-la. Então, eu vou aumentar essas contas do ativo debitando essa conta. Ora, como é que eu vou saber quando é que eu vou debitar ou creditar? Pelo que eu falei agora há pouco, pela natureza da conta. Eu tenho determinada conta, eu primeiro pergunto, esta conta é uma conta de ativo, de passivo, de patrimônio líquido, de receita e de resultado? Ah, é uma conta de ativo. Ah, é uma conta de ativo, ok. Então, para eu aumentar esta conta de ativo, por exemplo, uma mercadoria, eu tenho que debitar esta conta. Vamos prosseguir o raciocínio. Contas de passivo. Desde que as contas do passivo aparecem sempre do lado direito do balanço, deve acontecer com elas o inverso do que acontece com as contas do ativo, isto é, os aumentos e diminuições do passivo, obrigações, devem ser registrados da seguinte maneira. Então, eu tenho aqui o título da conta do passivo, ok? Eu tenho aqui débito, diminuições e do lado do crédito eu tenho os aumentos. Aqui verificando no balanço patrimonial, lado esquerdo ativo, lado direito passivo. Eu tenho uma conta aqui do passivo, obrigações, contas a pagar. Se eu estou do lado direito do patrimônio, para eu aumentar esta conta, luz a pagar, água a pagar, telefone a pagar, salários a pagar, essa contas a pagar vai aumentando a partir do momento que eu credito, né, que eu estou fazendo lançamentos a crédito nessa conta. E vou diminuir esta contas a pagar quando eu debito esta conta. Capital social é uma conta de patrimônio líquido que nós vamos falar aqui, ó, na sequência, tá? Então, para eu aumentar esta conta de passivo de obrigações, eu credito esta conta. Contas de patrimônio líquido. Então, vamos ver aqui essa conta de patrimônio líquido. Desde que o patrimônio líquido ocupe o lado direito do balanço, o funcionamento das suas contas será igual ao funcionamento das do passivo, ou seja, qualquer conta do patrimônio líquido, eu credito esta conta para aumentar o seu saldo e debito esta conta para diminuir o seu saldo. Olhando aqui pelo balanço patrimonial, nós temos aqui a conta capital social. Para eu aumentar esta conta capital social, eu devo creditar. E para diminuir esta conta capital social, eu devo debitar, já que está aqui do lado direito, do lado do passivo, ok? Então, eu aumento a conta de patrimônio líquido quando eu credito. Então, você pode verificar aqui pelo balanço patrimonial, né? Se eu tenho um ativo, o que está do lado esquerdo do balanço, para eu aumentar essas contas, eu tenho que debitar. Para eu diminuir, eu credito. Quando eu vou para o lado do passivo, que é o lado direito do balanço, para eu aumentar estas contas, essa conta aqui, por exemplo, obrigações, contas a pagar, eu tenho que creditar. Para diminuir, eu tenho que debitar. No capital social, que também é uma conta que está do lado do passivo, para eu aumentar, eu tenho que creditar. Para eu diminuir esta conta, eu tenho que debitar. Então, esse é a lógica, né, de débito e crédito das contas. Voltando a frisar novamente que nós devemos ter em mente a natureza das contas que nós estamos trabalhando, que nós estamos analisando. Bom, aqui nós temos uma conclusão, um resumo do mecanismo de débito e crédito. Contas de ativo, efetua-se um lançamento a débito para aumentar, efetua-se um lançamento a crédito para diminuir. Contas de passivo, efetua-se um lançamento a débito para diminuir, efetua-se um lançamento a crédito para aumentar. Contas de patrimônio líquido, efetua-se um lançamento a débito para diminuir, efetua-se um lançamento a crédito para aumentar. Bom, as nossas dicas. Você tem que saber a natureza das contas. Como é essa natureza das contas? Eu vou fazer a seguinte pergunta: é uma conta de ativo, uma conta de passivo, de patrimônio líquido ou uma conta de receita ou despesa? Como é que eu vou saber a natureza dessas contas? A partir daí que eu souber a natureza dessas contas, eu vou saber então qual é o mecanismo de débito e crédito. Para isso eu tenho que aprofundar meus estudos em plano de contas e praticar. Pegar um papelzinho em branco, fazer lá o razonete e
verificar se aquela conta é de ativo ou passivo ou patrimônio líquido e fazer os débitos e créditos. Bom, então essas foram as primeiras noções de procedimentos contábeis básicos, débitos e créditos. Ok? Visite o nosso site www.contas.cnt.br. Obrigado pela atenção.